Você já sentiu algo estranho acontecer? Um homem começa a agir de forma diferente. Ele não diz nada, não se declara, não faz promessas, mas, de repente, alguns detalhes começam a mudar. O olhar demora alguns segundos a mais. O silêncio parece carregar alguma coisa que não existia antes. A presença dele se torna mais intensa, mesmo quando as palavras diminuem. E a pergunta começa a surgir dentro da mente: ele está apenas sendo gentil? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo? Porque Carl Jung acreditava que aquilo que sentimos com mais intensidade raramente nasce na superfície. Antes de o coração admitir algo, o inconsciente já começou sua própria jornada silenciosa. Existe algo curioso sobre os sentimentos masculinos que poucas pessoas percebem. Muitos homens não escondem emoções porque não sentem. Eles escondem justamente porque sentem demais. E aqui está algo que Jung observava sobre a psique humana. Aquilo que possui força suficiente para transformar uma pessoa também possui força suficiente para assustá-la. Porque se apaixonar não é apenas gostar de alguém. Se apaixonar é correr o risco de perder o controle sobre a própria estrutura emocional. É permitir que alguém atravesse portas internas que permaneceram fechadas durante anos. E alguns homens, mesmo desejando isso profundamente, tentam lutar contra esse processo em silêncio. Talvez, neste exato momento, exista alguém em sua vida agindo de uma maneira que você ainda não conseguiu compreender. Talvez ele se aproxime e se afaste. Talvez demonstre interesse em pequenos detalhes, mas depois finge indiferença. Talvez você tenha sentido algo no olhar dele que não combinava com as palavras que saíam da boca, e isso cria uma confusão dolorosa. Porque não existe nada mais perturbador do que sentir sinais contraditórios vindos de alguém que mexe com você. Sua mente tenta encontrar respostas, enquanto seu coração começa a criar perguntas cada vez maiores. Mas Carl Jung dizia que o inconsciente sempre encontra maneiras de revelar aquilo que a consciência tenta esconder. Aquilo que é verdadeiro deixa rastros. Não importa o quanto alguém tente controlar gestos, expressões ou comportamentos. Em algum momento, aquilo que está acontecendo dentro da alma começa a escapar pelas pequenas frestas da personalidade. E são justamente essas pequenas brechas que quase ninguém percebe, não porque estejam invisíveis, mas porque a maioria das pessoas procura declarações, enquanto a verdade costuma aparecer nos detalhes mais silenciosos. E hoje você vai descobrir os 5 sinais secretos de que ele pode estar se apaixonando por você, mesmo tentando esconder, mas preste muita atenção, porque alguns desses sinais são tão sutis que passam despercebidos pela maioria das pessoas durante a vida inteira. E o mais surpreendente talvez não seja descobrir o que acontece dentro dele. Talvez seja perceber por que algumas conexões parecem tocar lugares tão profundos dentro de nós. Como se 2 histórias invisíveis estivessem se encontrando muito antes de qualquer palavra ser dita. Antes de continuarmos, eu quero te fazer uma pergunta muito rápida. Quantas vezes você já sentiu algo dentro do coração dizendo que existia algo acontecendo, mas a mente não conseguia explicar? Quantas vezes você percebeu sinais, olhares, atitudes estranhas e ficou tentando entender se aquilo era real ou apenas algo criado pela sua imaginação? Porque se esses assuntos tocam algo profundo dentro de você, então este canal foi criado exatamente para pessoas que desejam compreender aquilo que acontece por trás das emoções, dos sentimentos e das conexões que parecem inexplicáveis. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque cada vídeo aqui é uma jornada para entender os mistérios da mente humana, os sinais invisíveis das relações e as revelações profundas que a psicologia de Carl Jung pode trazer para a vida. E me conta também nos comentários de qual cidade você está assistindo,
porque será interessante descobrir quantas pessoas, em lugares diferentes, estão vivendo perguntas parecidas e procurando respostas que talvez tenham esperado a vida inteira para encontrar. Talvez o primeiro sinal seja algo que quase ninguém percebe, justamente porque parece pequeno demais para ter importância. Carl Jung dizia que o inconsciente fala através de símbolos, de repetições, de movimentos discretos que carregam significados escondidos. E quando um homem começa a se apaixonar, existe algo curioso que acontece. Você começa a ocupar espaços inesperados dentro da mente dele. Não estamos falando de grandes declarações ou atitudes dramáticas. Estamos falando de pequenos detalhes. Ele lembra algo que você comentou rapidamente dias atrás. Recorda uma música que você disse gostar. Faz perguntas sobre algo que parecia insignificante. E a maioria das pessoas olha para isso sem entender que a atenção verdadeira é uma forma silenciosa de investimento emocional. Porque ninguém entrega energia para aquilo que não desperta algo dentro da alma. Pense nisso. Em um mundo onde todos estão distraídos, lembrar detalhes é quase uma forma de presença emocional. Jung acreditava que aquilo que possui significado afetivo ganha força dentro da psique. E sem perceber, ele começa a guardar fragmentos seus dentro dele. Seu jeito de rir, uma expressão específica, uma frase que você disse sem importância, como se partes de você começassem a criar raízes em lugares onde ele nem planejou permitir entrada. E aqui está algo interessante. Muitos homens tentam esconder isso racionalizando seus comportamentos. Talvez ele diga para si mesmo que está apenas sendo educado. Talvez tente acreditar que é apenas curiosidade ou amizade. Mas o inconsciente não trabalha da mesma forma que a razão. Ele cria conexões silenciosas antes mesmo de a mente entender o que está acontecendo. E é exatamente aí que começa a batalha interna. Porque uma parte dele continua tentando manter controle, enquanto outra já começou a criar vínculos invisíveis. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Você comenta algo sem importância e dias depois ele menciona aquilo novamente. Você muda algo pequeno na aparência e ele percebe antes de qualquer pessoa. Você fala sobre um sonho, uma lembrança ou uma dor e ele guarda aquilo como se tivesse algum valor especial. Parece simples, mas não é. Porque pessoas raramente lembram detalhes daquilo que não toca algo dentro delas. Mas isso ainda é apenas o começo, porque o próximo sinal é ainda mais estranho e pode parecer contraditório à primeira vista. Porque quando alguns homens começam a sentir algo profundo, eles não se aproximam mais. Eles fazem exatamente o contrário. Existe uma ideia de amor vendida ao mundo que diz que quando alguém gosta de você, essa pessoa apenas corre em sua direção. Mas Jung entendia algo muito mais complexo sobre a natureza humana. Quanto mais algo ameaça transformar quem somos, maior pode ser nossa resistência interna. E é por isso que o segundo sinal pode parecer confuso. Ele se aproxima, depois se afasta. Volta, depois parece desaparecer. Demonstra interesse e logo em seguida fica estranho. Para muitas pessoas, esse comportamento parece desinteresse, e é exatamente nesse ponto que surgem noites de ansiedade, dúvidas e perguntas dolorosas. Se ele gosta de mim, por que age assim? Mas às vezes a pergunta correta não é essa. Talvez a pergunta seja: o que ele está tentando proteger dentro dele? Porque sentimentos profundos podem despertar medos igualmente profundos. Carl Jung observava que todos carregamos uma sombra, uma parte escondida composta por medos, inseguranças, feridas e experiências que não queremos enfrentar. E quando alguém toca nossa alma de verdade, essa sombra desperta junto. Porque amor não revela apenas aquilo que temos de mais bonito. Amor também revela nossas fragilidades escondidas. Talvez ele tenha medo de rejeição. Talvez tenha medo de perder liberdade.
Talvez tenha medo de sentir algo que não consegue controlar. Então acontece algo estranho. Enquanto uma parte dele deseja proximidade, outra tenta fugir. Não de você necessariamente, mas da intensidade do que está sentindo. E o próximo sinal torna tudo ainda mais intenso. Porque chega um momento em que esconder sentimentos começa a ficar difícil, muito difícil, principalmente para algo que o corpo revela antes das palavras. O terceiro sinal aparece em algo que Jung chamava de manifestações inconscientes, porque o corpo possui uma linguagem própria, e muitas vezes ele revela aquilo que a boca tenta esconder. Você provavelmente já percebeu isso em algum momento da vida. Alguém diz uma coisa, mas o olhar conta uma história completamente diferente. Talvez ele mantenha contato visual por alguns segundos, além do normal. Talvez observe você quando acredita que ninguém está percebendo. Talvez o rosto mude quando você chega em algum lugar. Pequenas alterações, pequenas reações, pequenos sinais quase invisíveis. Mas o curioso é que o corpo raramente mente da mesma forma que as palavras conseguem mentir. Porque quando alguém ocupa espaço emocional dentro da mente de outra pessoa, existe uma mudança natural de atenção. O cérebro começa a procurar aquela presença automaticamente. É como quando você aprende uma palavra nova e começa a vê-la em todos os lugares. De repente, sua presença passa a chamar a atenção de uma maneira diferente. E talvez você nunca tenha percebido isso antes. Talvez tenha confundido esses momentos com coincidência. Mas o próximo sinal vai muito além de olhares ou aproximações. Porque ele começa a acontecer em algo ainda mais profundo. A forma como você passa a existir dentro do universo emocional dele. Porque o quarto sinal não aparece em palavras bonitas, mensagens constantes ou promessas. Ele aparece em algo muito mais profundo. Você começa a se tornar parte do mundo emocional dele. E Carl Jung acreditava que quando alguém passa a ocupar um espaço significativo dentro da psique, essa presença deixa de ser apenas externa. Ela atravessa uma fronteira invisível e passa a viver dentro da experiência interna da pessoa. Talvez você perceba isso de maneiras inesperadas. Ele começa a compartilhar coisas que nunca falava para ninguém. Fala sobre medos antigos, conta histórias da infância, revela inseguranças que costumava esconder atrás de brincadeiras ou silêncio. Isso pode parecer algo simples, mas não é. Porque algumas pessoas conseguem mostrar o sorriso para qualquer um. Mas mostrar as feridas é algo completamente diferente. Existe uma diferença enorme entre chamar alguém para perto e permitir que alguém entre. Muitos homens conseguem manter relações inteiras sem abrir realmente aquilo que existe dentro deles. Criam personagens, máscaras, versões controladas de si mesmos. Jung dizia que todos usamos uma persona diante do mundo, uma espécie de rosto social criado para proteger nossa essência verdadeira. Mas quando sentimentos profundos começam a surgir, essa máscara começa a falhar. Pequenos pedaços da pessoa real começam a escapar. Talvez ele revele inseguranças que nunca admitiu. Talvez conte sobre fracassos que ainda o machucam. Talvez fale de dores que nunca tiveram coragem de sair. Porque quando alguém se apaixona, algo dentro dele começa a desejar ser visto além da aparência, além das máscaras, além da imagem que construiu. E talvez seja exatamente aqui que muitas pessoas se confundem, porque imaginam que paixão é intensidade o tempo inteiro. Mas às vezes paixão não aparece em excesso de palavras. Às vezes ela aparece na confiança silenciosa que alguém começa a entregar sem perceber. E o próximo sinal revela exatamente isso. Só que ele acontece de maneira tão sutil que a maioria das pessoas deixa escapar. Existe algo que Jung compreendia profundamente. Aquilo que possui valor emocional cria prioridade.
Não porque a pessoa força isso conscientemente, mas porque a energia psíquica naturalmente se move em direção ao que importa. E então surge o quinto sinal secreto. Ele começa a encontrar maneiras de colocar você dentro do futuro dele. Não estamos falando necessariamente sobre frases como "vamos ficar juntos para sempre". Na maioria das vezes, acontece de forma muito mais discreta. Ele fala sobre lugares onde gostaria de ir e inclui você na conversa. Faz planos simples envolvendo situações futuras. Comenta algo que acontecerá semanas depois e automaticamente imagina sua presença ali. Parece pequeno, mas existe algo enorme escondido nisso. Porque ninguém projeta alguém dentro do próprio amanhã sem algum tipo de investimento emocional acontecendo internamente. O futuro é um território íntimo, e quando alguém começa a colocar outra pessoa dentro dele, algo silencioso já começou a mudar. Mas existe algo ainda mais surpreendente sobre tudo isso. Porque talvez você esteja esperando que o grande sinal seja uma declaração perfeita, uma frase cinematográfica ou um momento dramático. Só que Jung entendia algo diferente. Os sentimentos mais profundos quase nunca chegam fazendo barulho. Eles chegam em silêncio. Eles aparecem nos detalhes, nos gestos pequenos, nas pausas, nos olhares que permanecem alguns segundos além do normal. E agora, talvez, algo tenha começado a fazer sentido dentro da sua mente. Talvez algumas lembranças tenham voltado enquanto você ouvia isso. Talvez alguém tenha aparecido nos seus pensamentos. Porque a verdadeira pergunta talvez nunca tenha sido: ele está se apaixonando? Talvez a pergunta seja outra. E ela pode mudar completamente a maneira como você enxerga essa conexão. Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz. As pessoas passam horas tentando descobrir o que o outro sente, tentando interpretar mensagens, analisar silêncios e decifrar comportamentos. Mas Carl Jung acreditava que existe algo perigoso quando olhamos apenas para fora. Às vezes, enquanto tentamos entender alguém, esquecemos de observar aquilo que está acontecendo dentro de nós mesmos. E talvez, neste momento, enquanto você tenta descobrir se ele está se apaixonando, exista algo ainda mais profundo esperando para ser visto. Jung falava sobre projeção, um fenômeno silencioso em que enxergamos no outro partes escondidas da nossa própria alma. E isso não significa que seus sentimentos não sejam reais. Significa apenas que algumas conexões despertam algo adormecido dentro de nós. Às vezes, não é apenas a pessoa que nos prende. Às vezes, é aquilo que nos tornamos quando estamos perto dela. A sensação de sermos vistos, a sensação de sermos importantes, a sensação de voltar a sentir algo que acreditávamos perdido. E talvez seja por isso que algumas pessoas entram em nossas vidas e deixam marcas tão profundas. Não porque vieram apenas para serem amadas, mas porque vieram despertar partes esquecidas da nossa própria existência. Algumas pessoas chegam como espelhos invisíveis. Elas revelam medos que estavam escondidos, sonhos que estavam adormecidos e feridas que acreditávamos ter superado. E quando isso acontece, algo dentro de nós muda para sempre. Agora pense em algo. Se esse homem realmente está tentando esconder sentimentos, existe uma batalha acontecendo dentro dele. Mas talvez também exista uma batalha acontecendo dentro de você. Porque quanto mais alguém toca partes profundas da alma, mais difícil se torna permanecer indiferente. E o curioso é que as conexões mais intensas raramente começam com certezas. Elas costumam começar com perguntas. Perguntas que tiram nosso equilíbrio. Perguntas que voltam durante a madrugada. Perguntas que permanecem ecoando dentro da mente. E existe uma última revelação que Carl Jung provavelmente faria diante de tudo isso. Algumas pessoas entram na nossa vida para mostrar algo sobre elas.
mas outras entram para revelar algo sobre nós mesmos. E talvez a verdadeira resposta nunca esteja apenas nos sinais que ele demonstra. Talvez ela esteja naquilo que você sentiu enquanto escutava cada palavra até aqui. E talvez neste momento você esteja tentando lembrar de alguém específico. Talvez um rosto tenha surgido na sua mente sem que você percebesse. Talvez uma conversa antiga tenha voltado. Um olhar que parecia comum tenha ganhado um significado diferente. Ou um silêncio que antes parecia vazio, agora esteja carregado de perguntas. Porque existe algo curioso sobre a mente humana. Quando algo toca a alma, ela começa a conectar peças que antes pareciam separadas. E Carl Jung acreditava que coincidências muito significativas nem sempre são vividas como simples acidentes. Algumas experiências parecem nos atravessar de uma maneira difícil de ignorar, mas existe algo importante que precisa ser entendido. Sinais não são promessas. Sentimentos escondidos não significam automaticamente uma história de amor escrita pelo destino. Porque uma pessoa pode sentir algo profundo e ainda assim não estar preparada para viver aquilo. E essa talvez seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Nem todo coração consegue sustentar a intensidade do que sente. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo exatamente daquilo que mais desejam encontrar. Jung compreendia que o maior conflito humano não acontece entre duas pessoas. Ele acontece dentro da própria alma, entre aquilo que desejamos e aquilo que tememos. Entre a necessidade de amar e o medo de sofrer, entre a vontade de se entregar e a tentativa desesperada de permanecer no controle. E talvez seja por isso que alguns homens enviam sinais tão fortes e, ao mesmo tempo, parecem lutar contra eles. Não porque estejam brincando, mas porque certas emoções abrem portas que eles passaram anos tentando manter fechadas. Então a pergunta talvez mude completamente agora. Talvez a questão não seja, ele está apaixonado por mim? Talvez a verdadeira pergunta seja, se isso for real, o que eu farei com essa verdade? Porque descobrir que alguém sente algo profundo é apenas o começo. O mais difícil vem depois. O mais difícil é saber se existe maturidade, coragem e verdade suficiente para transformar sentimentos silenciosos em algo que possa realmente existir. E existe algo que vamos explorar na sequência que pode mudar completamente sua forma de enxergar tudo isso. Porque há uma diferença silenciosa entre alguém sentir algo por você e alguém estar emocionalmente pronto para viver esse sentimento. E a maioria das pessoas passa a vida inteira confundindo essas duas coisas. Talvez, depois de tudo o que foi dito, você tenha percebido algo importante. Os sentimentos mais profundos raramente entram em nossa vida fazendo barulho. Eles não chegam anunciando a própria presença. Eles chegam silenciosamente. Primeiro através de pequenos detalhes, depois através de olhares difíceis de explicar. Depois, através daquela sensação estranha de que algo mudou, mesmo quando aparentemente nada mudou. E Carl Jung compreendia que aquilo que toca a alma quase nunca pede permissão antes de entrar. Simplesmente acontece. E quando acontece, uma parte de nós jamais permanece exatamente igual. Talvez a resposta que você procurava durante todo este vídeo nunca tenha sido apenas sobre ele. Talvez nunca tenha sido apenas sobre descobrir se um homem está se apaixonando em segredo. Talvez a verdadeira descoberta esteja em algo mais profundo. Porque algumas pessoas aparecem em nossa vida como espelhos invisíveis. Elas não revelam apenas sentimentos. Elas revelam medos escondidos, desejos esquecidos e partes da nossa alma que permaneceram adormecidas por tempo demais. E talvez seja por isso que certas conexões parecem impossíveis de ignorar. Elas não tocam apenas o coração. Elas atravessam algo muito mais profundo. Carl Jung
Acreditava que aquilo que permanece insistindo dentro de nós merece ser observado. Porque o inconsciente não bate a porta sem motivo. E talvez, enquanto você tentava entender os sinais dele, a vida estivesse silenciosamente tentando mostrar sinais para você também. Talvez estivesse tentando revelar aquilo que você merece, aquilo que você aceita, aquilo que você procura, e principalmente aquilo que sua alma ainda precisa compreender antes de continuar sua própria jornada. Porque existe uma pergunta que talvez continue ecoando mesmo depois que este vídeo terminar. Quando alguém entra na sua vida e desperta emoções que estavam adormecidas há tanto tempo, essa pessoa apareceu para permanecer ao seu lado ou apareceu para despertar algo dentro de você? E talvez a verdade mais profunda seja esta. Algumas pessoas chegam para segurar nossas mãos. Outras chegam para acender uma luz. Mas existem aquelas raras conexões que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. E são justamente essas que mudam a maneira como enxergamos a nós mesmos para sempre. Se alguma parte dessa mensagem tocou algo que você não conseguia explicar até hoje, deixe seu like como quem deixa um pequeno sinal dizendo: "Eu entendi". Se inscreva no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento, mistérios da mente e reflexões profundas que permanecem dentro da alma muito depois do vídeo terminar. E me conta nos comentários, qual parte deste vídeo falou diretamente com você? Porque às vezes uma única frase escrita por alguém desconhecido pode ser exatamente a resposta que outra pessoa estava esperando encontrar.